E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que nós temos que usar a máquina de corte e quais são as partes e os elementos que tem nela. Beleza? Bom vídeo! Antes de começar a mostrar para vocês como é que nós devemos usar a máquina, eu vou mostrar cada elemento que tem nela para o pessoal que está começando agora já ficar inteirado do vídeo, certo? Então vamos lá. A máquina que eu vou mostrar aqui para vocês é uma máquina da UOL. Por que eu vou mostrar ela? Porque é a máquina que a maioria das pessoas começa quando vai fazer um curso de barbeiro. Legal? Eu vou mostrar 3 elementos dela. Então vamos lá. O primeiro elemento que nós temos aqui na máquina é o botão de ligar e desligar. Então certo, aqui tem esse botão que nós ligamos e desligamos. Um outro elemento muito importante é a lâmina dela. A lâmina nós dividimos em 2 partes. Nós temos a lâmina de trás, que ela serve como proteção e é a lâmina que vai em contato com o couro cabeludo do cliente, e a lâmina da frente aqui, que ela vai realmente cortar o cabelo. Se vocês observarem, quando eu ligo, ela vibra e ela que executa o corte de cabelo. Que preocupação que nós temos que ter aqui? A gente, quando for montar a máquina, não podemos deixar essa lâmina da frente aqui acima da lâmina de proteção, senão a gente vai cortar o cliente, legal? Um outro elemento que nós temos que olhar é a alavanca. A alavanca, ela mexe a lâmina de corte. Então, se vocês observarem, ó, quando eu baixo a alavanca, a lâmina vai para baixo. Quando eu levanto a alavanca, a lâmina vai para cima. Então, o que isso ocasiona na hora do corte? Se vocês colocam um pente 2 aqui, aqui eu tenho uma medida. Quando eu baixo a alavanca, eu tenho uma medida um pouquinho maior. Então a gente consegue trabalhar tamanhos diferentes com essa alavanca aqui, certo? Questão de conservação da máquina. É legal vocês passarem um óleo, aquele óleo que já vem junto com ela, umas 3 gotinhas aqui na lâmina e na lateral da lâmina também. Vocês podem fazer a cada 15 dias. Claro que vai influenciar do quanto vocês estão usando ela, mas uma média de 15 dias aí é um bom tempo para passar, certo? Agora que vocês já sabem todas as partes da máquina, eu vou mostrar para vocês como é que nós devemos segurar, qual a posição de corpo que nós devemos ter e o jeito que a gente deve usar a máquina no couro cabeludo do cliente. Legal? Vamos lá! Qual é a nossa postura quando nós vamos usar a máquina? Então vocês vão pegar a máquina e ela tem que estar bem ao lado do corpo de vocês. Ela não pode estar muito ao lado, nem pode estar muito no meio do peito de vocês. Então a máquina ela precisa estar bem aqui ao lado para vocês terem um conforto maior e para conseguir visualizar o corte. Legal? Agora vamos lá. Vocês viram que eu coloquei um pente aqui na máquina para mostrar para vocês como é que nós devemos segurar. Então a máquina aqui, a gente sempre tem que ter a preocupação com o dedo indicador. O dedo indicador ele sempre tem que estar aqui embaixo segurando o pente da máquina. Por mais que sejam aqueles pentes que tem hoje em dia que eles prendam ou que sejam magnéticos, é sempre importante vocês colocarem esse dedo aqui, até por questão de vocês se tocarem. Pô, será que está com pente? Será que não está com pente aqui na máquina? Porque quando a gente usa essa técnica de segurar ela atrás, às vezes a gente pode estar usando e esqueceu de colocar o pente e vai ter o risco de zerar o cabelo do cliente. Por isso que eu sempre indico vocês segurarem a máquina dessa maneira, porque dessa maneira a gente vai ter 100% de certeza que o pente está ali e que ele não vai cair. Então a maneira certa é sempre com o indicador segurando a máquina aqui embaixo. Legal? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente deve executar o corte. A execução do corte, ela tem que ter a preocupação com a questão da anatomia da cabeça. Então se vocês observarem aqui, ó, a cabeça nessa parte de trás, ela sempre tem um leve abaloado. Uma maneira bem prática para a gente usar a máquina no couro cabeludo do cliente é nós usarmos o próprio crânio do cliente, a anatomia do crânio. Então se vocês observarem, ó, quando eu coloco esse pente aqui, ó, a própria anatomia, ela já faz com que esse pente ele fuja do couro cabeludo. Ó. Vocês conseguem ver que tem um espaço aqui, ó. Então o pente vem e ele vem reto. É isso daqui que ele faz, ó. Certo? A máquina ela vai ser a mesma coisa. Esse último ponto aqui, ó, de curvatura, quando a gente começa a entrar para o topo da cabeça do cliente, esse último topo é o último topo que a gente vai estar com o pente encostado no couro cabeludo do cliente. Dessa forma a gente consegue desmarcar bem o cabelo, não fica aquela marcação que depois vai ter que ser tirada no pente corrido e ele vai ser muito mais prático para fazer o corte. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês.
Ó, ele vem e ó, nesse último ponto aqui, ó, ele já começa a decolar em linha reta. E a gente vem em linha reta. Ó, a gente vem, começa a decolar. Lá no último ponto, ele decola em linha reta. E vem fazendo aqui por toda a extensão do couro cabeludo. Perfeito? Ó, olha como ele já fica um pouquinho mais desmarcado e facilita muito mais o nosso trabalho. Essa forma aqui, o que acontece? Eu estou preservando essa entrada aqui na hora que tem um abaloado, dando o formato certo para o couro cabeludo. Vale salientar que essa é uma das técnicas que vocês podem usar na hora de executar o corte com máquina. A gente vai ter outras técnicas diferentes, mas essa é o que eu estou mostrando hoje para vocês, certo? Muito mais fácil de fazer e vocês não vão ter tanto trabalho na hora de desmarcar. Legal? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixem um like aí no nosso vídeo e se tiverem qualquer dúvida, é só deixarem um comentário ali que nós respondemos vocês. Beleza? Até a próxima!